agradecer o convite que me fizeram para estar aqui presente e falar então um bocadinho sobre os valores que eu alterei um bocadinho aqui, de forma mais ou menos provocativa, digamos assim, ou provocante, digamos, chamando de económico-sistémicos. Mais do que valores ecossistémicos, vamos falar um bocadinho dos valores económico-sistémicos. E isto porque me pediram, de alguma forma, para falar um bocadinho também das questões relacionadas com a economia do ambiente e desta ligação, usando os rios e a água como digamos assim, um exemplo, um caso de estudo. Portanto, gostava de vos falar um bocadinho de algumas questões de economia e de direito do ambiente ligado à economia, que têm muito a ver com a água e com os rios e com as consequências depois que isso tem na proteção dos rios, na proteção, na conservação dos recursos naturais. Falámos um bocadinho de serviços ecossistémicos, que são uma excelente ligação entre a primeira parte da economia e a parte da conservação, e então depois 2 ou 3 exemplos para contextualizar um bocadinho aquilo que pretendia falar. Bom, uma das coisas fundamentais quando nós pensamos em preservar recursos e em preservar, nomeadamente, os rios e a água, tem a ver com uma coisa muito simples, que a maior parte das pessoas dá isto adquirido e acha muito bem, à partida, acha que é uma coisa muito simples, que é a questão da propriedade. E se pensarmos bem, os rios, o mar, a maior parte das águas superficiais em Portugal e outros países, não em todos, no norte da Europa, por exemplo, tende a ser bastante diferente, mas no sul da Europa, de uma maneira geral, por exemplo, são propriedade pública, não são propriedade privada. Ninguém pode ser dono do rio, ninguém pode ser dono da praia. Por definição, por lei, são propriedade pública. E este é logo um dos primeiros problemas que nós temos em relação à conservação do recurso. À partida, parece uma coisa muito bondosa, muito bem pensada, que um bem tão importante como a água seja de todos, não possa ser propriedade de ninguém. Quem é que nos representa o Estado? O que é que o Estado faz? Que é uma entidade mais ou menos falida em permanência. E, portanto, entre duas histórias, estamos sempre mais ou menos falidos em permanência. E, portanto, o que é que isso significa? Um termo que está ali, que foi inventado há umas décadas por um economista inglês, chamava-se Tragedy of the Commons, que é a tragédia dos comuns. Estes bens que são geridos pelo Estado, que são bens públicos, são bens comuns. Qual é a tragédia dos comuns? É que normalmente o dono deles está com os maus. Investe pouco na preservação do recurso, o dono é o Estado. Investe pouco na preservação, investe pouco na fiscalização, investe pouco na valorização. E, portanto, isso significa logo por uma simples questão de propriedade. Eu não estou agora aqui a fazer nenhum comício político acerca sobre se a propriedade privada era melhor ou pior. Só estou apenas a constatar o facto de eles serem públicos tem estes problemas. Podíamos que se fossem privados, se não teriam outros ainda piores. Mas o facto de serem públicos tem estes problemas. E, portanto, tem o problema de que o Estado não preserva, e temos aquela ideia também muito enraizada no ponto que é público, é de todos nós. Isto é nosso. E como é nosso, há que usar enquanto for preciso, e depois alguém há de tratar, alguém só lá e eles, é sempre o Estado, há de tratar dos problemas que surgem. Portanto, é um subinvestimento na proteção e na valorização e uma sobreexploração do recurso. Aqui temos nós um exemplo básico. Às vezes discutimos muito o caso A, o caso B, este rio, aquela praia, aquela costa. Antes, às vezes, de irmos a estas questões mais concretas, casos mais concretos, é bom termos presente que questões como estas, que são fundamentais, que são estruturantes, que dizem respeito a isto, porque enquanto nós não pensarmos nelas e se calhar não tomarmos alguma decisão acerca dela, tudo o resto está montante, vamos continuar a queixar-nos, a lamentar, mas se calhar não chegamos ao lado nenhum precisamente, porque a montante existem este tipo de obstáculos legislativos e legais. Uma outra coisa que os economistas falam muito acerca do problema dos recursos naturais é uma coisa que se chama externalidades. O que é que isto significa? Isso significa que a economia em que nós vivemos, durante uns tempos, o mundo teve 2 tipos de economia, agora só tem um, que é a economia de mercado. E nessa economia de mercado, uma das coisas muito importantes, o princípio fundamental, é que o preço de um bem é feito na relação entre a oferta e a procura. E esse preço é um preço que reflete o custo adequado da produção e o valor adequado que ele tem para quem o compra. Ora, existem muitas situações em que isso não acontece e distorce os preços. Os bens naturais, os recursos naturais, são muitas vezes daqueles bens que são mais sujeitos a este fenómeno da externalidade. Um custo que não é real. Dou-vos um exemplo. Montano Suzano. Eu tenho uma cidade num rio e tenho outra cidade no mesmo rio 20 km abaixo.
a cidade abaixo quiserem buscar a água, tem que gastar muito mais dinheiro para tal que está já dentro do nível de cima. O dinheiro que os de cima não pagam, espero que é claro do de arriba e do de abaixo, mas o dinheiro que os de cima não pagam para tratar a água é o dinheiro a mais que os de baixo gastam para tratar. Portanto, uns estão a ter um lucro que não deviam ter, outros estão a ter um prejuízo que não deviam ter. Isto é um exemplo muito simples de como regulação de preço, ou uma questão dos preços e a regulação dos preços não custa, ainda por cima, estamos a falar de um rio, estamos à primeira questão, é do Estado, é público. Portanto, o Estado não tem tempo para se preocupar com estas coisas, ou para resolver este tipo de problemas. Vamos agravando uma série de questões económicas sobre os recursos naturais que criam uma pressão no recurso de má gestão, de má valorização, de sobreinvestimento, de subinvestimento na proteção e, mais uma vez, depois, quando queremos resolver o problema concreto A, B ou C, há questões a montar que é preciso pensar, que é preciso resolver. Subsídios no preço. A agricultura é responsável por cerca de 75-80% do consumo de água a nível mundial. Se compararem o preço que paga o metro cúbico em vossas casas com o preço que um agricultor no Alqueva paga o metro cúbico de água para regar o terreno, ele tem um subsídio da água de cerca de 90%, paga cerca de 10 vezes mais barato. Portanto, mas o custo da água, o que nós podemos em nossa casa pagamos, ele também está a usar, também está a poluir a água é mesmo. Portanto, há um subsídio no uso do bem. O que é que este subsídio diz? A água é uma coisa muito barata. Eu não preciso me preocupar em eu usar bem e ter cuidado com ela, porque ela é muito barata. Eu pago isto, 10 vezes não pago, não vale nada. O preço aqui também é importante para educar, para racionalizar o consumo, para racionalizar os usos. Voltamos a ter políticas públicas nacionais e europeias até de subsídio ao consumo de determinados bens que são naturais, não é? E que alterando o preço, alterando a mensagem que se passa do valor daquele bem, depois torna a preservação desse bem mais difícil. Isto para nos dar alguns exemplos de situações em que questões legais económicas são importantes nesta questão de preservar o ambiente e proteger os recursos. Uma última questão. Há uns anos a União Europeia fez uma diretiva que se chamava Diretiva da Responsabilidade Ambiental. E basicamente era uma diretiva um bocado plástica. Ninguém era preciso que houvesse um crime ambiental, estava que houvesse uma probabilidade razoável de desistir do Estado, de intervir, de exigir, etc. Qual é o problema disto? O problema disto é que em muitas situações ambientais é muito difícil provar o crime. Dou-vos um exemplo, por duas vias. Ambas têm uma tem a ver com o Estado, outra não. Eu, para provar um crime, tenho que demonstrar que antes o recurso estava num determinado estado e depois o que aconteceu ficou num estado pior. Em muitas situações, nós não temos qualquer monitorização, qualquer fiscalização, não temos dados de comparação. Portanto, um bom advogado chega lá e diz: não, está assim, agora se eu coloco um lá que isto estava melhor. E dá, onde é que está? Isso, não me interessa. Então, lá com dados que isto estava melhor. É uma das formas do total desinvestimento do Estado na proteção dos recursos. Uma outra coisa, por exemplo, a agricultura, poluição difusa, ou 100 km de campos a confinar com um rio. Cada agricultura polui um bocadinho. O rio fica muito poluído. Quem é o responsável? Como é que eu consigo atribuir ao Timanel 10%, ao Timanel 20%? Não é? E, portanto, muitas vezes são questões legais, são questões económicas, são questões técnicas, mas tudo isto torna muito difícil, às vezes, aplicar boas políticas, aplicar boas práticas, fazer qualquer coisa realmente sustentável e duradouro pelo ambiente. E, portanto, muitas vezes eu estou a começar esta conversa convosco por estes tópicos, para chamar a atenção para que muitas vezes nós estamos muito preocupados com o que se passa numa pequenina questão do nosso território, mas há situações às vezes a montanha. Enquanto não as resolvemos, não as inventamos e não as tentamos alterar as coisas, nunca vamos conseguir resolver estes pequenos problemas que estamos dando. Porque o quadro, e depois vamos sempre ter aquela frustração de que é corrupção, de que não há vontade, de que são os políticos, de que é tudo e mais alguma coisa, quando no fundo é tudo isso, mas também muitas vezes o foco está errado. Ou seja, em vez de nos focarmos só nos pequenos problemas concretos, temos que ao mesmo tempo, não os podemos abandonar, mas temos ao mesmo tempo de nos focar em mudar estas questões que são fundamentais para a proteção dos recursos naturais. Porquê é que eu disse que, já há bocado, quando eu apresentei os tópicos, que os serviços de ecossistema podiam ser aqui a chave do problema? Um dos problemas fundamentais dos recursos naturais, e há um deles, há
rios, o mar, a costa são modelos claramente, é quanto é que vale? Porque um dos problemas que nós temos com os recursos naturais é dizer assim, se eu tenho um projeto, se alguém me apresenta um projeto de uma fábrica para fazer, eu consigo quantificar muito bem quantos milhares de postos de trabalho, quantos milhões de euros de impostos, quantos mais-valias, etc. E quanto é que vale o que eu pego em termos de ecossistemas? Quanto é que vale o que eu pego em termos de biodiversidade? Em termos de ciclos biogeoquímicos, em termos de equilíbrio, em termos de sustentabilidade a longo prazo? Quanto é que isso vale em euros? Não sabemos calcular, ou ainda não sabemos calcular. Como não sabemos calcular, quando chega a hora da decisão, entre os milhões de euros deste lado, nos passarinhos deste lado, não é preciso dizer mais nada para onde é que vai a decisão. Por isso é que estes 4 nomes que estão aqui, o Millennium Ecosystem Assessment, depois o The Economic Global Diversity, o CICIS e mais, são tudo projetos que foram sendo financiados pela União Europeia e pelas Nações Unidas nos últimos anos, precisamente para tentar, de alguma forma, cada um deles tem um site na net, podem ir buscar informação, para tentar, de alguma forma, começar a dar resposta a esta questão de quanto é que vale a ecologia, quanto é que vale o ecossistema, quanto é que vale o que perdemos. E esse conceito de serviços de ecossistema que aparece pela primeira vez como o Millennium Ecosystem Assessment, que aparece como Millennium Ecosystem Assessment, pode ser realmente fundamental. Porquê? Porque se eu conseguir pôr dinheiro de um lado, já tenho dinheiro do lado do trabalho, dos impostos, das mais-valias, etc. Começar a pôr dinheiro do outro lado, eu estou a pesar euros com euros. E então aí se calhar a coisa funciona. Obviamente que, porque é que isto é tão difícil, entre outras coisas, por aquilo que eu vos dizia há bocado. São públicos, não têm um proprietário, não há uma bolsa de valores para vender água e ar puro e serviços de ecossistema, não têm um proprietário único, muitos deles pensem numa coisa, quanto é que vale o ar puro? Se tivermos 100 pessoas a respirar ar puro e vierem mais 100, não respiram o nosso ar puro, portanto nem sequer faz sentido o bem, se eles tiverem a comer o bife, se alguém tirar o bife ou comê-lo, comemos todos, agora o ar puro podemos respirar todos, portanto isto são características que muitos meios naturais têm e que impedem essa capacidade às vezes de expor o preço em si. Os rios são um excelente exemplo disso, aquele exemplo que eu vos dei há bocado, de Montana Jusante. Reparem que desde os primórdios da humanidade, digamos assim, que nós começamos as primeiras civilizações a abrir dos rios, são fonte de água potável, têm uma série de vantagens, são muito mais vulneráveis até do que alguns outros tipos de ecossistemas, mas são propriedade pública, são muito difíceis de gerir e não é fácil de expor o preço em si. Quando falamos muito rapidamente de serviços de ecossistemas, estamos a falar deste tipo de coisas, destes chamados serviços de aprovisionamento ou de produção. Estes são fáceis, há um mercado para comprar comida, há um mercado para comprar fibras, há um mercado para comprar produtos da natureza e esse, portanto, é fácil pelo valor. Agora, quanto é que vale a regulação da comida? Quanto é que vale a regulação da qualidade do ar? Quanto é que vale a regulação das doenças? Quanto é que vale tudo isto? Não tem um valor no mercado, não é fácil porque não há um valor no mercado. Quanto é que vale a formação do solo? O processo natural de formação do solo. Pensem num incêndio. Perdeu-se aquele solo, não há tecnologia humana disponível para pôr lá o solo que havia antes. Onde tínhamos uma floresta, muitas vezes temos com uma vegetação de matos pastéis que não dá para mais. Quanto é que vale estas capacidades que se perderam da natureza? Enquanto não fomos capazes de pôr um valor em cima, não conseguimos compará-las com os outros valores do mercado económico mundial e não conseguimos trazer a conservação para um patamar em que possa discutir mano a mano, digamos assim, com esse tipo de argumentos. Serviços de ecossistema de um lado, equilíbrio de um ecossistema diverso e biodiversidade a funcionar bem, fornece serviços de ecossistema. Os usos humanos desses serviços muitas vezes são os próprios atores de mudança as expressões, ou criam as expressões sobre os próprios ecossistemas. Muito rapidamente, se não tiver 2 minutos, muito rapidamente, exemplos disto que eu estive a acabar de dizer. Uma das coisas que nós gostamos muito de fazer é a mania que nós temos que vamos controlar a natureza. Nós vamos controlar as cheias, nós vamos controlar as secas, nós vamos controlar tudo e mais alguma coisa. 3 imagens do Rio Coa em diferentes épocas do ano. Qual é o mal do rio estar seco no verão e ter metade no inverno? É assim que ele funciona, quer dizer, não é preciso controlar nada, é assim que ele funciona. Se calhar a inteligente era não construirmos as casas no leito de cheia e depois admirarmos que a água entra para a sala de jantar no inverno, não é?
Isso se calhar é inteligente. Agora querer controlar o rio e construímos a casa no leite cheia, é um bocadinho tolo, não é? Isto é água, uma altura eu não falo para os conselhos. Não vale a pena fazer isso num drama. Duas imagens da voz do sabor, antes da barragem, das antigas, duas imagens da voz da roupa, ou em inundação, seja inundação. Aqueles campos fazia parte do ciclo normal de funcionamento estarem inundados, quer dizer, não é um drama, se calhar, o agricultor é que se quer fazer determinado tipo de culturas, depois tem um prejuízo porque não está a fazer a cultura adequada ao campo. Mas isso é um problema do agricultor, não é um problema do rio. E portanto, esta ideia que nós temos de que vamos controlar as coisas, e depois voltamos à economia. Gastamos imenso dinheiro a tentar fazer estas construções, estas intervenções de controle. E depois passamos o tempo a gastar mais dinheiro e as coisas não funcionam. Criamos um problema, agravamos, alteramos as coisas. Estamos sempre a tentar controlar. Quando podíamos ter evitado esse dinheiro todo, assumíssemos a natureza como ela funciona naturalmente. A questão da agricultura, já falamos, a questão da quantidade de água que se gasta, mal gasta. Um agricultor rega estes campos, põe adubos, põe pesticidas, põe uma série de coisas que depois vão para os criados, que podem recuperar água a zeros de quilómetros de distância. Como é que eu provo que foi ele, que não foi do Timanel ao lado? Quanto é que cabe ele, quanto é que cabe o outro? É que nós nunca pensamos na prevenção. Há sempre boas razões para fazer barragens e campos agrícolas e uma série de coisas. E depois há as consequências. Então aí gastamos dinheiro a trabalho, o que é muito mais caro que se tivesse prevenido a montar. A história dos incêndios é mais na ponte d'água. Vocês se lembram quando foram os incêndios no Caramulo, não é? Veio o sol e eram as árvores e tudo ali abaixo. Portanto, ficou mal o rio e ficou mal a serra, não é? Não há muito a fazer. Depois das desgraças feitas, não há muito a fazer. Qualquer, não é? Grandes vantagens, qualquer, uma série de coisas. Entre outras, temos, por exemplo, um sistema de rega associado que recolhe a bombagem. Normalmente a rega faz-se por gravidade e recolhe a bombagem. Portanto, é um sistema mais avançado. A gente pode fazer mais moderno, mais XPTO, mais caro, mas é mais avançado. Está um lado mais evoluído. Pode ser que esse Troika nos perdeu um bocado de ajuda. E, portanto, são estas coisas. Ou seja, basicamente, só para concluir, nós temos estão bonitos, estão diversos, desde o Douro ao Sado, ao Guiana, temos coisas tão diferentes. Podíamos aproveitar o que temos, gerir de outra forma, sustentavelmente. Não íamos melhorar a forma, seguramente. Não íamos ficar sem eletricidade, seguramente, mas podíamos fazer de outra maneira. E, portanto, é um bocadinho isso, mas para isso é não só preocuparmos concretamente, é esta, no fundo, a minha última proposta, digamos assim, preocuparmos não só com a barragem A, ou o problema B, ou a poluição C, mas às vezes com um enquadramento mais acima. Enquanto não tivermos, temos uma boa lei de base do ambiente. Temos muitos planos que são uma coleção de boas intenções que nunca ninguém leva à prática. Se calhar, jogar nesta parte mais superior da pirâmide de gestão era importante para depois termos os instrumentos e os recursos para poder atuar ajudando. Muito obrigado pela vossa atenção.